Diante de nós, somos testemunhas vivas das mais variadas emoções exaladas pelo homem. Nesses 21 anos, nós choramos juntos, sorrimos juntos, mas acima de tudo, estivemos sempre juntos. E continuaremos assim por muitos e muitos anos. Parabéns, Star Tintas, pelos seus 21 anos de fundação. Star Tintas, pintando o seu espaço desde 1999. E você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas! O Paulistão agora tem delivery. É isso mesmo. Compre sem sair de casa. Anote o número do nosso delivery: 19 99769 0149. 19 99769 0149. É só mandar um oi e seguir as instruções. Entregamos gratuitamente no raio de 6 quilômetros. 19 99769 0149. Que rádio você ouviu no seu carro? Band FM. Band FM. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Neste momento tão difícil, de incertezas e preocupações, nós estamos aqui, ao seu lado. Se você precisa saber se está contaminado com o novo coronavírus ou se já teve a doença, conte conosco. O Biolabor realiza o teste sorológico e também por PCR, com coleta drive-thru ou em sua residência. Não espere. Acesse biolabor.com.br ou ligue 3231-8805. Nas lojas Josane, sua obra não pode parar. Preparamos nossos estoques para você aproveitar as ofertas e economizar sem atrasar sua obra. Látex Lux Color branco, lata 18 litros, R$ 239,90. Bela Ducha Lorenzetti, 220 volts, só R$ 49,90. Compre sem sair de casa pelo WhatsApp Josane, 15 99723 9512. Sua obra não pode parar. Josane, 3 lojas em Sorocaba. Fala, galera, Simone na área. Na área? Claro, a nossa música toca. Ai, 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 ai. Nosso amor é gostoso demais. É bem melhor. É Band FM. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18 horas, 1 minuto, terça-feira, dia 16 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde com nossa multiplataforma.
você ouve e assiste o Jornal da Band pelo nosso novo app, pelo nosso novo site e também pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba. E claro, você ouve em FM 102.7 em Sorocaba, em Votorantim e em toda a nossa região metropolitana. Aqui você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 99115-3859. Jornal da Band, oferecimento de Compre Autopeças. Deixe seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia. Na Compre Autopeças tem tudo o que você precisa. Unidade Barcelona, Avenida Paraguai 579. Tem também a unidade Zona Norte, na Atanásio Soares 1830. E o WhatsApp Compre, que é o 99711-7933. Você pensou? A Compre tem. GetSolve. A GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, a GetSolve vai sortear uma Airfry em sua página no Instagram. Acesse o perfil @GetSolve, participe e boa sorte. E Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Trânsito na Zona Sul de Sorocaba, um trânsito que está fluindo bem, sem pontos de congestionamento. Trânsito aqui muito represado em determinados pontos próximos às obras do BRT. Destaque da cidade de Sorocaba com o repórter Adriano Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulinho. O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas para apuração de possíveis irregularidades nas contratações emergenciais realizadas pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. É claro, nós vamos entrar em detalhes a respeito desta documentação, dessa representação do Ministério Público de Contas. Inclusive, já questionamos a Prefeitura a respeito dessa representação e ainda estamos aguardando os números do coronavírus na cidade de Sorocaba. Lembrando que caso é um caso, trouxemos também a informação, alguns dias atrás, a Prefeitura, os agentes da Polícia Federal, do GAECO, da Polícia Civil, do GAECO, foram até a Prefeitura de Sorocaba. Então, uma outra situação, lá naquele caso também tinha a questão de máscaras e tipos e tudo mais. Como disse o Castor, vamos explicar e trazer todos os detalhes em mais essa situação envolvendo o poder municipal, a prefeitura, o executivo da cidade de Sorocaba. Com mais 6 notificações, sobem para 282 os casos confirmados da Covid-19 em Votorantim. Após anunciar controle, o estado de São Paulo tem novo recorde de mortes e casos do Covid-19. 365 mortes notificadas nas últimas 24 horas e 8.825 casos confirmados nas últimas 24 horas. Ação da Polícia Federal em vários estados investiga pessoas ligadas a atos antidemocráticos. E também vamos trazer aqui a voz do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também do ministro Barroso, presidente do TSE, sobre eleições. O prazo se aproxima, é outubro, e todos querem uma definição rápida para essa situação. Mas qual definição? Na verdade, ainda ninguém sabe. Vendas no comércio desabam no mês de abril, 16,8 é o pior resultado da série histórica, segundo o IBGE. E mais, com forte crise econômica e home office permanente, empresas reavaliam escritórios e iniciam devoluções de imóveis. E o destaque do trânsito foi com a moto repórter Adriana Fratini, mas ela volta agora o plantão policial. Ela vai trazer esses detalhes, essas informações, falado sempre movimentado, plantão policial em nossa cidade e em nossa região. Jornal da Band, a notícia sem lado. Tempo e temperatura. Desirê Brandes, chuvas bloqueadas nos próximos dias, ao longo ainda desta semana. Do que estamos falando? Boa noite, Desirê. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Tem uma espécie de bloqueio atmosférico que está impedindo a chuva na maior parte do Brasil. Só tem chovido no extremo norte do país,
ao longo de toda a costa do Nordeste e também na região sul, só que nas áreas mais próximas ao Uruguai. Nem mesmo no sul do país tem chovido nestes últimos dias e não vai chover tão cedo por causa do tal bloqueio. Então, em São Paulo, a situação não é diferente. Aquela frente fria que virou o tempo no fim de semana já foi embora e agora o ar seco comanda o tempo na maior parte do estado. Por isso, amanhã, a quarta-feira, será um dia com sol, friozinho no começo da quarta, com mínima de 14 graus em Votorantim. E à tarde as máximas já ficam em torno dos 26 a 27 graus. Até o final da semana, essa temperatura máxima pode ultrapassar os 28 graus durante as tardes. E por enquanto, até perto do dia 25 de junho, dificilmente irá chover no estado de São Paulo. Desirê Brante da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Trânsito. 18 horas e 7 minutos, as informações do trânsito em Sorocaba. Fim de tarde, início de noite, tem um oferecimento do Grupo GEMAD Madicentro, que é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria, arquitetura por todo o Brasil. O Grupo GEMAD Madicentro está em Sorocaba, na Rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. Anote o telefone 4009-5200. As informações sempre com ela, Moto Repórter Adriana Fratini. Hoje nós estamos na zona sul de Sorocaba, na Antônio Carlos Comitre, esquina com a Silvio Campolim. Por aqui, nos dois sentidos, Antônio Carlos Comitre, há trechos do BRT, trechos em obras, né? Que acaba afunilando o trânsito, tanto para o motorista que segue por Altos do Campolim, como no sentido contrário. O trânsito aqui está fluindo bem. É um trânsito sem pontos de lentidão, uma fluidez boa de trânsito aqui no Antônio Carlos Comitre. Também acontece a mesma coisa pela Washington Luiz e pela Barão de Tatuí. Washington Luiz um pouquinho mais lento o trânsito para o motorista que sai da Comendador Pereira Inácio no sentido aqui do Antônio Carlos Comitre. Eu quero dar um alerta para o motorista que existem essas obras do BRT aqui e não existem sinalizações de solo em alguns trechos aqui da Antônio Carlos Comitre, que acaba confundindo um pouco o motorista na questão de que faixa ele vai ocupar, na sinalização, enfim. Vale a pena prestar muita atenção nesses trechos que não há sinalização de solo, a exemplo do trecho que eu estou agora. Um outro alerta que eu vou passar dessa vez agora para o motociclista é asfalto irregular próximo a essas obras, ou o asfalto fica meio triscado, como se ele tivesse sido penteado, e acaba transformando você, motociclista, em passageiro da sua moto se você não prestar muita atenção. Então conduza a sua moto com bastante calma, bastante atenção nesses trechos próximos às obras do BRT, porque o asfalto está bastante irregular, degraus na pista, vale a pena redobrar a atenção, tá? Então, nesse momento, o trânsito do Antônio Carlos Comitre fluindo bem nos dois sentidos, pontos de intensidade de trânsito, mas não tem pontos de lentidão. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 18 horas e 9 minutos, as informações com a Adriana Fratini, sempre em 102,7 e agora também através do aplicativo do Facebook, você acompanha as imagens das avenidas, as principais vias de Sorocaba. Hoje, Adriana, com a sua reportagem na Antônio Carlos Comitre, no Campolim, e você através do aplicativo da Band FM, que você pode baixar no seu smartphone, você acompanha o Jornal da Band em áudio e vídeo, e também no nosso Facebook, você também acompanha, além do site da Band FM Sorocaba, onde você tem todas as informações e acompanha o Jornal da Band, repito, em áudio e vídeo. A GEMAD Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. GEMAD Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte GEMAD Madicentro. Cidade.
18 horas e 11 minutos, informações da cidade de Sorocaba. Já estamos em tela dividida. Adriano Castor também participa da conversa. Paulo Roberto Júnior na apresentação do Jornal da Band. E as informações da cidade, um oferecimento de Escritório Contábil São Bento. Contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone 32348560. No Insta, @Escritório São Bento. E olha, o Escritório São Bento, a equipe do Escritório São Bento, também toda essa parte online do Escritório São Bento, disponibilizam todos os dias informações novas a respeito de prazos, de decretos, seja municipal, seja estadual, seja informação federal. Tudo isso você encontra também essas informações no Insta do Escritório São Bento. @Escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 11 minutos, as informações de Sorocaba, hoje com algumas novidades. É isso, Adriano Castor? É isso mesmo, Paulo Roberto Júnior, Lucas Pedroso, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite também a todos os amigos do Jornal da Band. O jornalismo da Band apurou da manhã de hoje, nós tivemos a informação na manhã de hoje, uma informação confirmada depois na tarde de hoje, que o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, através da 8ª Procuradoria de Contas, ele abriu uma investigação, na verdade uma solicitação para uma abertura de investigação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para possíveis irregularidades nas contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Sorocaba com vistas às aquisições de respiradores faciais, máscaras cirúrgicas, aventais, medicamentos, além de assinatura de termo aditivo relativo a convênio para a utilização de leitos de UTI na Irmandade Santa Casa de Sorocaba e locação de ventiladores pulmonares de transporte. Um documento de 18 páginas do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Lucas, Paulinho, eu deixo até aberto para vocês me interromperem a qualquer situação, porque é um assunto um pouco mais complexo e como o Lucas explicou até nos nossos destaques, é algo bem diferente, na verdade nem tão diferente, é correlacionado, mas é uma outra investigação. Há poucos tempos atrás, né, Lucas, tivemos a investigação por parte do GAECO, através também com a Polícia Federal, a respeito de máscaras, a aquisição de máscaras na Prefeitura de Sorocaba. Naquela entrevista, eu me recordo muito bem, o GAECO falou que partiu de uma denúncia e, portanto, o GAECO foi investigar essa denúncia. Aqui, esta situação, o Ministério Público de Contas, ele está fazendo alguns comparativos no documento na qual o jornalismo da Band teve acesso, quanto à questão de valores que foram contratados, os utensílios que foram contratados e o valor que a Prefeitura pagou. Um dos exemplos, Lucas, até numa comunicação com o pessoal do Ministério Público de Contas na tarde de hoje, eles me mandaram um comunicado para o jornalismo da Band, quando questionamos a respeito dessas investigações, dessa representação junto ao Tribunal de Contas, eles nos deram um exemplo da aquisição de máscaras PFF2, que é as mesmas máscaras da investigação do GAECO. Diz o Ministério Público numa nota ao jornalismo da Band. Um exemplo, de 20/3 a 29/4, o município de Sorocaba adquiriu 185.040 unidades de um respirador facial PFF2, com 3 fornecedores diferentes, com um gasto total de mais de R$2.595.000. Porém, enquanto uma empresa forneceu o respirador por R$4,45 a unidade, eu estou lendo uma nota do Ministério Público de Contas, um outro fornecedor vendeu o mesmo produto por R$15. Estamos falando das máscaras, né, Castor? Exatamente, das máscaras, Lucas. Então, essa é uma parte da representação do Ministério Público de Contas, falando, olha, por que com o fornecedor, me desculpe, por que com o fornecedor foi pago R$4,45 e depois vocês fizeram uma compra a R$15? Eles estão questionando essa majoração do valor. Majoração, Castor? 337% a mais? A mais. 337% a mais. Até o Ministério Público de Contas, numa nota enviada para o jornalismo da Band, diz que se a Prefeitura contratasse apenas com a empresa de menor valor, teria feito uma economia de mais de R$1.772.000, pelo menos só nessa contratação de máscaras faciais. É claro que no documento, Lucas, Paulinho, tem outros utensílios também de contratações, não só
as máscaras faciais, como também temos aqui máscara cirúrgica descartável de camada tripla. Eles fazem questionamento do que foi contratado e o valor do que eles pesquisaram e acharam. Eles também falam a respeito da contratação dos leitos da Santa Casa, entrega de produto divergente do contratado, ou seja, contratou o produto e o produto veio diferente. Medicamentos, tem alguns medicamentos que eles citaram aqui, como o cefraxicitona em ampola, bicarbonato de sódio 8,4%, entre outros, tá? Então é um documento bastante longo, extenso, com muitas contas, Lucas e Paulinho, na qual o Ministério Público de Contas diz, no final do documento, que eu vou ler essa parte, a potencial desvantajosidade da aquisição e eventual beneficiamento indevido de terceiros que podem derivar de tais contratações ou mesmo regular atendimento das cidades disposições legais aplicáveis justamente a casos de emergência como o presente devem ser alvos de esclarecimentos pela Prefeitura. E Castor, Lucas, antes, eu sei que você questionou a Prefeitura, eu só vou reforçar, você já trouxe, colocamos até em tela, quem nos assiste teve um trecho desse documento também em tela. Vou destacar 2 pontos do documento e, claro, o jornalismo da Band também já questionou a Prefeitura de Sorocaba como recebe essa informação, essa manifestação do Ministério Público de Contas. E seguinte, um trecho. Para esse Ministério Público de Contas, a potencial desvantajosidade, como você já disse, da aquisição, eventual beneficiamento indevido de terceiros. Aí vem 2 pedidos. Diz o seguinte: assim sendo, o Ministério Público de Contas, com base no artigo 3º do inciso 5º da lei, e cita aqui, diz que as informações acima indicadas sejam apuradas pela diligente fiscalização, notadamente quanto às falhas do procedimento licitatório, prática de atos antieconômicos, danos ao erário e responsabilização dos responsáveis no termo, e aí cita mais uma vez a lei. Então, pede, aí é bom colocar aqui, informações sejam apuradas. Então, num primeiro momento, apuradas, tem que apurar, existe aí, de repente, uma imagem de que algo está errado nesse cenário, então que isso seja apurado e se na apuração aparecer que existam culpados, que eles sejam punidos nos termos da lei. É bom, você já trouxe essa informação, mas é importante reforçar isso. Existindo uma apuração, e se essa apuração levar a uma constatação de ilícito, que as pessoas que praticaram esse ilícito, elas sejam punidas. Só mais um detalhe, Lucas e Castor, além da questão do valor que está acima do praticado normalmente na situação comercial, existe também um desacordo da entrega de um produto diferente daquele ao qual foi contratado. Então nós temos 2 problemas aqui que foram verificados. A questão do valor está muito acima do praticado pelo mercado e aquilo que foi contratado não foi entregue outro produto. E lá na história do GAECO, Castor, você também acompanhou, a moto repórter Adriana Fratini esteve nessa coletiva, lá quando da apuração do GAECO e da Polícia Civil, também surgiu essa informação de produtos diferentes. Olha, eu paguei por produto A e me entregaram um produto B, ou seja, mais uma vez essa situação também vindo à tona por conta de apurações que pede, no caso aqui, o Ministério Público de Contas, o caso que estamos falando hoje, pede essa apuração. Só me permita só acrescentar mais uma coisa, Lucas. O Paulo Roberto Júnior falou de 2 problemas, na verdade são 3, né? Porque o Ministério Público de Contas também solicita informações a respeito do convênio com a Santa Casa. Se o convênio feito com os leitos de UTI, o convênio que foi ampliado, também tem que partir de uma parte de investigação. E permita-me mais acrescentar mais uma coisa, Lucas. Esse é um documento do Ministério Público de Contas. Como é que funciona o trâmite? Eles fiscalizaram, eles olharam, observaram as contas e falaram: olha, não está alguma coisa aqui de acordo. Eles encaminham ao Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas do Estado abre essa representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo para abrir uma investigação. Num primeiro momento, eles questionam a Prefeitura, eles notificam a Prefeitura deve apresentar respostas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas. É assim que deve funcionar, pelo menos o trâmite, mas, é claro, o jornalismo da Band a gente já chegou apurando, antes, até com uma certa celeridade na data de hoje, que o Ministério Público de Contas fez esses questionamentos à Prefeitura na data de hoje. Na verdade, a data de ontem à noite, mas veio tornar-se a público na data de hoje. Lucas, eu questionei a Prefeitura Municipal de Sorocaba a respeito de todas essas informações, dessa
petição feita ali pelo Ministério Público de Contas. São 19 páginas do Ministério Público de Contas. Fizemos um longo questionamento à Prefeitura de Sorocaba, Lucas, e eu vou ler na íntegra aqui a resposta da Prefeitura de Sorocaba, resposta breve em 2 linhas, que diz que a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Jurídica, informa que não foi notificada desta ação. E aí, reforçamos, em sendo notificada desta ação, esse espaço aberto. É sempre importante ouvir a Prefeitura de Sorocaba, seja através de um secretário que venha falar, a própria prefeita Jaqueline Coutinho, ou até mesmo através de uma nota oficial. Então, Castor, por favor, no questionamento feito hoje, a resposta curta e direta foi... A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Jurídica, informa que não foi notificada desta ação. Então, reforço, em sendo notificado dessa ação, em se manifestar, a Prefeitura tem, claro, esse espaço no Jornal da Band para que possa levar aquilo que é o tom da Prefeitura de Sorocaba para essa situação. Reforçamos o que o Castor já disse, claro que um assunto que seguimos acompanhando, assim como estamos acompanhando também a situação da Polícia Civil e também GAECO. Aquela vinheta continua valendo aqui no Jornal da Band. O Jornal da Band não esquece, tá no nosso caderninho e olha, posso até mostrar agora, o caderninho tá aqui na minha mão, para quem nos assiste, tem realmente, ele existe. Tem um caderninho do Jornal da Band, não esquece, e claro que vamos voltar nesse assunto. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu hoje a confirmação de mais 6 casos de Covid-19. Com isso, a cidade soma 282 casos notificados, confirmados, sendo 16 óbitos. Entre os casos confirmados e suspeitos, 35 pessoas hospitalizadas. 3 delas em UTI e 69 estão em isolamento domiciliar. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, dos 282 casos confirmados, 216 já foram recuperados, 40 estão em isolamento domiciliar, 10 encontram-se hospitalizados, sendo 2 em UTI e 16 foram a óbito. Há também 54 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 25 estão internados, sendo 1 em UTI e outros 29 em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 539 casos já foram descartados em Votorantim. E claro, para não ficar nenhum tipo de dúvida, esses números, todos eles divulgados para você em nossas redes sociais. Você vai lá e pode conferir. No Face da Band tem todos esses números detalhados da cidade de Votorantim. Nós vamos para o intervalo, mas antes, Paulinho, manda abraços aqui para quem tá ligado no Jornal da Band, na transmissão pelo Facebook, o Vitor Batista, o Fabrício Neri, a Carla Lourenço Moura, a Marlene Fernandes Maciel, tem o Almir de Oliveira, todo esse pessoal mandando um abraço para nós, mandando um abraço para a equipe, a todos vocês, muitíssimo obrigado, uma ótima noite e claro, muito obrigado pela audiência. 18h24, nossa primeira pausa aqui no Jornal da Band, que tem o oferecimento de Comp Autopeças. Deixe o seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia. Na Comp Autopeças tem tudo o que você precisa. Na Unidade Barcelona, Avenida Paraguai 579. Tem também Unidade Zona Norte, Atanásio Soares 1830. E tem as compras através do WhatsApp, Delivery 997 11 7933. Você pensou? A Comp tem. GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, a GetSolve vai sortear uma Airfry em sua página no Instagram. Acesse o perfil @GetSolve, participe e boa sorte! Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o comercial? Tomar um café?
Ou um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Sua empresa ou escritório já tem a máquina de café da Lactus? Ainda não? Então você precisa conhecer. Lactus é com K que se escreve, lactus.com.br, ou então ligue 19 39 35 70 33. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 99739 5157 ou ligue 3327 7822. Band FM Sorocaba 102,7. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Que tal uma bebida natural, refrescante, mas que faça bem para a saúde? Mas isso existe? Sim, Kombucha Cavita. Tem propriedades probióticas, é energizante e aumenta a imunidade. E tem mais, é fonte de vitaminas, sais minerais, antioxidantes e auxilia na perda de peso. Mas e o sabor? São 8 sabores: limão com gengibre, uva com hibisco, maracujá, abacaxi com pimenta, vita verde, uva branca e acerola. Uma delícia! Adquira pelo WhatsApp 159-9646-4400 99646-4400. Nas redes sociais, procure por @Cavita Kombucha no Insta e Face. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band Emprego. 18 horas 29 minutos. Nossa colunista de todas as terças, Mari Siqueira, falando de mercado de trabalho e emprego. E a Mari, das terças, a Salete Romero, das segundas, o Mude com Ivana Bach de todos os dias, você confere lá no 102 Play. É exatamente, 102 Play é o novo YouTube da Band, mas também é o nosso canal dos podcasts. Os áudios dos nossos colunistas estão lá. Também já tem centenas de vídeos, matérias exclusivas pro YouTube. Como acessar? 102 Play Band FM Sorocaba, que é um caminho mais fácil. Pelo novo app e pelo novo site, lá você encontra um botãozinho 102 Play. Clicou nele, você vai para o nosso YouTube e vai estar lá essa coluna de hoje que você ouve agora. Na sequência também vai estar lá, né, Mari? Segue abordando o tema, o novo normal? Hoje vamos continuar falando mais um pouco sobre o novo normal e as tendências do mercado de trabalho. A inovação está sendo muito falada e até sentida por todos nós. E nela está a importância das pessoas como centro do processo, pois inovar é uma condição de sobrevivência das organizações e elas precisam ajudar seus colaboradores como a abraçar a inovação. Junto à cultura da inovação deverá vir
a tolerância ao erro, porque quem inova está testando possibilidades e, consequentemente, existem chances do erro acontecer. Para Patrícia Pugas, diretora executiva de gestão de pessoas do Magazine Luiza, o problema não é errar, e sim não consertar rápido. Outro fator preponderante e que veio para ficar é a liderança humana, mais empática, que inspire e passe confiança. A liderança precisa estar muito próxima do seu time, ouvir e cultivar relações com comunicação e transparência. Ela deve estar alinhada com a equipe. Os líderes devem ser mais humanos e menos heróis. Luiz Gustavo Vitti, gestor de pessoas do iFood, diz que as empresas que trouxerem a autonomia e a empatia para o centro das relações sairão na frente. Afinal, não existe colaboração sem confiança. O aprendizado continua e continuará sendo a palavra da vez. Neste momento, há mais perguntas que respostas, e isso nos leva à abertura para o novo. Tempos em que a adaptabilidade, a priorização das atividades e as entregas são essenciais para todos na organização. Estejamos abertos e caminhando nesse novo normal, aprendendo e buscando se desenvolver. Sucesso e até a próxima. Ouvinte Repórter. 18 horas e 32 minutos. O Ouvinte Repórter sabe, aqui tem voz, aqui tem vez, aqui ele fala, aqui ele manda o áudio, aqui ele manda a foto, aqui ele manda o texto. E o nosso ouvinte participou pelo 991153859. E agora, olha, o grande barato desse rádio com imagem, esse novo momento que nós estamos vivendo, é que eu vou ler o que o nosso ouvinte mandou pelo WhatsApp, final do telefone 0044, e você que nos assiste também observa. Então, o texto vai com imagem no app, no site e também no Face. Escreve o seguinte: boa noite, vou fazer uma reclamação aqui no Éden. Dá até para criar cabritos porque o capim tá alto. Rua Salvador Leite Marques, próximo ao posto de saúde e do ginásio de esportes. Então, nosso ouvinte infelizmente não deixou o nome aqui, mas final do telefone 0044, ele diz o seguinte: então, dá até para criar um cabrito porque o capim tá alto. Vamos reforçar a Rua Salvador Leite Marques, próximo ao posto de saúde e também ao ginásio de esportes. Ao nosso ouvinte, muito obrigado pelo recado, muito obrigado pelo seu texto, pela sua informação. Uma das questões que envolve a rádio, o jornalismo, o Jornal da Band não é diferente, é essa aproximação. Se o poder público não consegue estar em todos os lugares, garanto que o ouvinte da Band FM está presente em todos os lugares. Ele vê o problema, ele traz o problema para a Band replica no Jornal da Band essa informação e tenho certeza que chega até as autoridades de Sorocaba. Nesse caso, as autoridades podem até assistir, ver o relato feito pelo nosso ouvinte. É ele, o nosso ouvinte, muitíssimo obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho da sua participação. Jornal da Band. Polícia. 18 horas e 33 minutos, as informações, o plantão policial aqui, a participação da Moto Repórter Adriana Fratini. O homem foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia que o homem estaria portando uma arma de fogo no bairro Tupinambá. No local, no endereço indicado na denúncia, a Polícia Militar encontrou o homem e na casa 2 revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32, além de 6 cartuchos, 6 munições intactas. Esse homem foi levado ao plantão norte, onde permaneceu à disposição da Justiça e vai responder por posse ilegal de arma de fogo. E a Guarda Civil Municipal prendeu um rapaz de 18 anos flagrado com mais de 300 porções de entorpecentes. Segundo a agência M, ele tentou fugir quando viu a viatura que estava em patrulhamento. Ele foi detido. Com ele, a equipe localizou 90 porções de maconha, 84 de crack, 218 pinos de cocaína e 2 porções de êxtase. Além disso, também foram encontrados com ele um papel sobre anotações do comércio do tráfico de drogas e R$250 em dinheiro. Ele informou que vendia as drogas no local mais ou menos há um mês, que ficava lá das 10 da noite às 6 horas da manhã e repassava o valor das vendas para um homem de moto que passava para recolher o dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia, preso em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. E notícias também da nossa região. Nesta segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Biúna, em parceria com a Marinha, realizou uma operação à represa de Itupararanga. O objetivo foi fiscalizar
embarcações, crimes e pesca predatória na represa. A Guarda Civil de Biúna informou que das 18 embarcações fiscalizadas, 6 foram notificadas por estarem fora das normas das autoridades marítimas e das 7 motos aquáticas, que são os jet skis, foram averiguadas, 2 foram apreendidas e essas fiscalizações vão continuar. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Economia. 18h36, informações de economia no oferecimento de Ox Comunicação. Está atento ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale então com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. E como essa questão do virtual passou a fazer parte de muitas empresas que nem pensavam nisso nesse período de pandemia. Nesse momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp, anote aí, 991070302. Nas redes sociais é fácil, @OX Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Olha, Lucas, vendas no comércio, elas desabaram. Claro que desabaram, o comércio todo fechado, né? Praticamente aqui na nossa região, a volta foi na semana passada, com 4 horas no comércio de rua e 4 horas em shopping. Mas o número foi bastante elevado, 16,8%, é a maior queda histórica, segundo dados do IBGE. E o maior tombo ocorreu com as vendas de tecido, vestuário e calçado, que chegou a 60,6 negativo, que é a comparação feita com o mesmo período do ano passado. Outra crise é a crise dos imóveis, porque com toda essa pandemia, o trabalho home, ou seja, o home office em casa, pode ficar permanente, pois as empresas estão reavaliando seus escritórios e estão iniciando então as devoluções de imóveis. O mercado imobiliário está avaliando que a taxa de imóveis corporativos vazios voltará a crescimento do setor. Empresas citam redução de custo e principalmente a necessidade de uma área menor para locação. A notícia boa desta terça-feira vem da Caixa Econômica Federal. A Caixa já liberou a partir de hoje, atenção, o seu empréstimo. Tem só na Caixa 3 bilhões de reais voltados para a micro, pequena empresa e ao microempreendedor individual. Já está no ar, já está funcionando o Pronamp, que as empresas poderão aderir este empréstimo a juros baixos. Quem pode participar disso, Lucas? Atenção, os microempreendedores individuais com faturamento de até R$81 mil no ano. As microempresas com faturamento de até R$360 mil. E as empresas de pequeno porte que faturaram aí no ano passado até R$4.800.000. Portanto, as empresas optantes do Simples Nacional já podem começar a fazer o seu pedido junto à Caixa Econômica Federal, conversar com o seu gerente, também com o contador, reunir os documentos necessários, porque muita gente vai precisar desse crédito, repito, juro baixo, principalmente nesse momento. Se você é correntista, você é empresário e correntista da Caixa Econômica Federal, a Caixa já liberou a partir de hoje já a questão desses empréstimos. O dólar emendou a 5ª alta consecutiva, hoje foi 1,76 de alta do dólar, fechando a R$ 5,23. E a bolsa, após 4 quedas, voltou a subir. Subiu 1,25 e atingiu nesta terça-feira 93 mil pontos. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox, neste momento com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação.
18 horas e 40 minutos, mais uma pausa. Esse é o Jornal da Band. Tem oferecimento de Comp Autopeças. Deixe seu carro pronto para enfrentar a rotina do dia a dia na Comp Autopeças. Tem tudo o que você precisa. Unidade Barcelona, Avenida Paraguai 579. Unidade Zona Norte, Atanásio Soares 1830. Tem também o delivery no WhatsApp, que é o 997 11 7933. Você pensou? A Comp tem GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, a GetSolve vai sortear uma Airfry em sua página do Instagram. Acesse o perfil, @GetSolve, participe e boa sorte. E Casa Grande, a Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução, ligue e faça a sua cotação 3238-4010 nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 15991242433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 15997117933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Você está na Band FM 102,7. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. E nada melhor do que falar de mudanças no Mude. Tem mudança no WhatsApp. O Brasil será o primeiro país a aceitar pagamentos via WhatsApp. O assunto, claro, para a jornalista e colunista do Jornal da Band, Ivana Bach. Boa noite, Ivana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. As vendas pelo WhatsApp vão ganhar mais força depois que o Facebook, dono do aplicativo, anunciou que vai aceitar transferências de dinheiro entre os contatos e para usuários do WhatsApp Business aceitar pagamentos por produtos e serviços. E o ser intermediada por uma grande administradora de maquininhas de cartões e não terá taxas para usuários. As transações só podem ser feitas em real e dentro do Brasil. Há um limite de R$1.000 por transação e 5.000 por mês. Será possível fazer até 20 transações por dia. Para as contas comerciais, usando o WhatsApp Business, será preciso ter uma conta na operadora de máquinas de cartões para solicitar e receber pagamentos ilimitados, tanto de crédito quanto de débito, oferecer reembolsos e ter suporte técnico. Os comerciantes pagarão uma taxa fixa de 3,99% por transação.
É mais uma ferramenta para ajudar pessoas físicas e jurídicas na hora de fazer negócios. Eu volto amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Você ouviu na Band FM Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Band FM. Coronavírus. O combate começa com informação. 18 horas e 45 minutos. Chamar mais uma vez na conversa Adriano Castor. Castor, chegaram as atualizações, os números do coronavírus em Sorocaba? Sim, Lucas, chegaram as atualizações da cidade de Sorocaba e números que realmente preocupam, Lucas. 4 novos óbitos foram registrados na cidade de Sorocaba nas últimas 24 horas. Além disso, 103 casos de coronavírus também foram registrados nas últimas 24 horas. Os números totais, Lucas, só para fazer um comparativo para o ouvinte da Band perceber os números que vou anunciar agora, vou falar os de ontem e os de hoje. Ontem, casos confirmados, 1.837. Hoje, 1.940 casos. Ou seja, Sorocaba passando a marca de 1.900 casos, chegando a 1.940 casos. 103 casos novos confirmados nessas últimas 24 horas. Óbitos, ontem, 80 óbitos, hoje, 84 óbitos. As vítimas foram 3 mulheres e 1 homem, 4 óbitos, então, registrados nas últimas 24 horas. O número de pessoas internadas, Lucas, ontem era de 74, subiu para 76, isso dos casos confirmados. E em recuperação, ontem 1.683, hoje 1.780. Vou chamar a atenção, Lucas, para 2 números, porcentagens de UTI na cidade de Sorocaba, UTI pública, 84,81%, UTIs particulares 67,50%. Porém, Lucas, nós recebemos também junto com o release, com a prefeitura, os dados, nós recebemos também o censo diário de leitos, e eu chamo a atenção para a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, alcançando a ocupação máxima tanto de leitos compactuados como leitos de UTI. A Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com 100% de taxa de ocupação em todos os leitos, então, aí no caso, a Santa Casa de Sorocaba chegando à lotação máxima. A Bibi já tem, Lucas, em UTI, leitos de UTI chega a 90% de ocupação, assim como também o conjunto hospitalar. São números, então, do coronavírus na cidade de Sorocaba, números esses, Lucas, que já estão no Facebook da Band, o facebook.com/BandFM Sorocaba, Lucas e Paulinho. O Castor também ainda vai atualizar números nacionais, mas números que impressionam, Paulinho, e muito próximos, ou é a realidade da informação do estado de São Paulo, de que, ainda que hoje teve um pico, no aumento de mortes, vamos falar isso na sequência, e casos no estado de São Paulo, na capital, inclua-se também a participação da capital nisso, mas a informação do governo era uma escalada de crescimento de casos e mortes no interior. E Sorocaba vem sendo esse reflexo, esses números. Olha, foram 10 mortes em 4 dias em Sorocaba e casos confirmados em 4 dias, 224 casos. 38 mortes no mês. 38 mortes no mês. Então a situação vai se agravando, número de leitos disponíveis praticamente zerado neste momento e a população precisa ter essa consciência. A questão da aglomeração, hoje, e não é só em Sorocaba, viu, Lucas? Eu estava lendo uma reportagem hoje no Rio de Janeiro, abriu lá o Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro. Aglomeração hoje, primeiro dia, 30 mil pessoas no Mercadão. Exato. E aí, os números só mostram aquilo que, até pegar alguns números aqui, o Castor tinha me passado hoje à tarde, no dia 1º/6, então, início do mês de junho, 995 casos e 46 mortes. 9/6, 1.419 casos e 71 mortes. E hoje, 16/6, 1.940 casos e 84 mortes, ou seja, 38 mortes em 16 dias, mortes confirmadas em 16 dias na cidade de Sorocaba. 18h49, antes do Castor voltar com os números do Brasil, após anunciar controle no estado de São Paulo, tem um novo recorde de mortes e casos de Covid-19.
365 mortes e 8.825 casos confirmados em 24 horas. Registros costumam ser maiores às terças-feiras devido ao atraso nas notificações do fim de semana. Embora tenha anunciado ontem a primeira semana de estabilidade de novas mortes semanais, o governo não descarta que o número possa voltar a subir. Castor, passamos por Sorocaba com você, demos números do estado. Por favor, traz números nacionais também para o nosso ouvinte agora. Pois não, Lucas. E números nacionais, recorde também em número de casos confirmados em 24 horas. O Brasil confirmou 34.918 casos novos confirmados nas últimas 24 horas, o que totaliza 923.189 pessoas com casos confirmados de coronavírus. Número de óbitos, Lucas, nas últimas 24 horas, 1.282, totalizando 45.241 óbitos acumulados de coronavírus. Número de casos recuperados ou em fase de recuperação no Brasil, 441.729 casos em recuperação aqui no Brasil. Lucas. Obrigado, Adriano Castor, pelas suas informações. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Nacional. Informações nacionais que chegam no oferecimento de Uniso. Vestibular Uniso 2020, segundo semestre. Estude uma universidade que é nota máxima no MEC e isso faz toda a diferença. Acesse o site vestibular.uniso.br e inscreva-se. Vestibular.uniso.br. Uniso, preparando o seu futuro hoje. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje mais uma ação com mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre os alvos, o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte. Os dois são ligados ao Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, também foi alvo. Agentes estiveram em endereços do deputado e também no gabinete no Congresso. As buscas e apreensões foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos. A ação aconteceu em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. E a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, relator do Supremo Tribunal Federal, liberou, olha só, um inquérito que apura atos antidemocráticos organizados por apoiadores de Jair Bolsonaro. Determinou a quebra do sigilo bancário de 10 deputados federais e também de um senador. Ou seja, um cenário, um cerco que vai sendo fechado envolvendo principalmente pessoas, empresários, políticos ligados ao presidente. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue sendo investigado no inquérito das fake news. De Brasília, Adriano Oliveira. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal nega o habeas corpus ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, que solicita a retirada dele do inquérito das fake news. O julgamento ocorre no chamado plenário virtual e não há necessidade da presença física dos magistrados, que incluem o voto no sistema eletrônico do tribunal. 6 dos 11 ministros acompanharam o relator Edson Fachin pela rejeição da ação. Abraham Weintraub é investigado no processo das chamadas fake news por ter chamado ministros do STF de vagabundos durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. Além disso, o ministro da Educação foi multado em R$2.000 após ser flagrado sem máscara em um protesto organizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios no domingo. Weintraub vai ter que pagar a multa por ter descumprido a norma do governo do Distrito Federal, que exige o uso do equipamento de proteção facial em espaços públicos. E em entrevista exclusiva dada para Band News TV, o presidente Jair Bolsonaro criticou a presença do ministro em atos antidemocráticos. Ontem, em entrevista ao Band News TV, que estreou uma nova grade na programação, o presidente Jair Bolsonaro criticou a ida de Weintraub nesse protesto no último final de semana. Eu acho que ele não foi muito prudente participar dessa manifestação, apesar de, nada de grave, ele ter falado ali. Mas não foi um bom recado, porque ele não estava representando o governo, ele estava representando a si próprio. Então, como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema nós estamos tentando solucionar
o senhor Abraham Van Trauben. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso segundo semestre. Na Uniso você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade que é a nota máxima no MEC. Uniso, preparando seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou use a nota do Enem. Vestibular.uniso.br. Vestibular.uniso.br. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou hoje em entrevista coletiva sobre as tratativas para as eleições municipais deste ano. Os líderes participaram da reunião, ouviram as opiniões de médicos e cientistas e agora o presidente Davi vai coordenar esses trabalhos junto aos partidos no Senado e junto conosco na Câmara, para que a gente possa iniciar a discussão, pode ser pelo Senado, não vejo problema, é a Casa da Federação, para que se possa ter uma decisão nas próximas semanas. É claro que cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma opinião que é consenso de todos. Precisa de uma solução rápida em relação a esse tema. Presidente, boa tarde. Ainda sobre as eleições, queria saber se tem uma data limite para votação, para esse adiamento, para discutir isso e votar aqui no Congresso. Seria dia 30 de junho? Como é que ficaria isso? Eu acho que o presidente Davi vai conseguir coordenar esse trabalho. O ideal é que se comece, mas no máximo 2 semanas a votação. Como é um sistema remoto, é um sistema mais rápido. Se tiver acordo de todos os partidos. A gente sabe que tem muitos prefeitos que consideram que a data deveria ser a data do dia de outubro, né? Alguns defendem a prorrogação, mas a prorrogação é impossível do ponto de vista constitucional no Brasil. A Constituição brasileira não tem previsão para prorrogação de mandato. Se nós não conseguirmos realizar a eleição esse ano, nós teremos que, respeitada a lei orgânica de cada município, avaliar em cada lei orgânica quem é o indicado. No caso do Rio de Janeiro, é o presidente do TCM. Ele assumiria a cidade do Rio a partir de 1º de janeiro, se as eleições não fossem realizadas, porque não passa pela minha cabeça votar nenhuma PEC de prorrogação. Então, alguns defendem a data de outubro, porque acreditam que a situação não vai estar muito diferente de novembro ou dezembro, então que é melhor, com os protocolos necessários, realizar a eleição. Os médicos consideram que não, que é melhor novembro ou dezembro. Eu convivo com a ideia dos médicos, mas aqui você vai precisar de 3/5 de votos no Senado e depois na Câmara para autorizar o adiamento da data da eleição para o mês de novembro, para o início do mês de dezembro. Mas não ficou decidido uma data para se votar apenas nas duas casas? O que o TSE considera relevante para que ele possa organizar melhor as eleições é que elas fiquem entre o dia 15 de novembro e 20 de dezembro, o segundo turno, né? Que tem propostas 15 de novembro, 6 de dezembro, segundo turno, e tem propostas primeiro turno 6 de dezembro e 20 de dezembro. Eu, mais uma vez, convivo com a ideia daqueles que preferem 15 e 6. Mas essa é uma decisão que cabe ao plenário do Senado e depois da Câmara dos Deputados. Tá aí, mas o presidente da Câmara já dando a opinião dele, que pretende, que gosta da ideia de não 4 de outubro, mas 15 de novembro e 6 de dezembro, é uma voz importante a ser ouvida, lembrando que é uma decisão que passa por uma PEC no Congresso Nacional. Essa decisão, essa mudança da data de uma eleição precisa dessa aprovação. Eu pergunto a você acha que o Congresso não vai aprovar a eleição? Você acha que o Congresso quer que a eleição não ocorra esse ano? Quem vai comandar as cidades? Adriano Castor colocar na conversa, o deputado Rodrigo Maia deu um exemplo do Rio. Se fosse no Rio, quem comandaria? Porque não existe isso, prorroga o prazo. Aí em Sorocaba, a prefeita Jaqueline continua, na Câmara continuam os vereadores. Não, tem uma mudança. Sorocaba não é tão claro assim como cravou Rodrigo Maia, que é claro no Rio de Janeiro, Castor? Não é tão claro assim não, viu, Lucas? E olha que nós lemos aqui toda a lei orgânica do município de Sorocaba e há casos de vacância é apenas quando se tem um mandato. Então, no caso, o prefeito perde o mandato, assume o vice-prefeito. O vice-prefeito perde o mandato, assume o presidente da Câmara. Caso o presidente da Câmara não queira assumir, ele perde o mandato e assume o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara. Mas não tem em nenhum caso, em nenhum item, em nenhum artigo, quem que vai assumir, obviamente, a prefeitura no caso de vacância
por falta de todos terem um mandato. Até porque a Constituição, como o deputado Rodrigo Maia disse, foi muito clara. Não existe prorrogação de mandato. A Constituição não permite, e até por isso que o TSE quer fazer as eleições ainda este ano. O que eu consegui apurar, Lucas, é que pelo menos eles iam tentar seguir o governo do estado de São Paulo, que quando as pessoas não têm mandato, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça, que daí não é cargo eletivo e não é cargo eleitoral. Então, no caso, por absorção da lei estadual, Sorocaba poderia, se as eleições forem no ano que vem, ter um presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Fórum, comandando a cidade de Sorocaba até as eleições, Lucas. Vamos seguir com esse assunto eleição, muita pano para manga ainda, e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao programa Roda Viva da TV Cultura de ontem, falou que tem conversado com especialistas sobre a data da eleição. Em primeiro lugar, a data das eleições está marcada na Constituição, 1º domingo de outubro. Portanto, qualquer alteração em relação a esse tema depende do Congresso Nacional. Eu tenho mantido, sim, uma interlocução construtiva e extremamente positiva com o Congresso Nacional, com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Rodrigo Maia. E eu conversei com um conjunto de epidemiologistas, de infectologistas, de sanitaristas, físicos especializados em cálculo de epidemiologia, com um biólogo. Recolhi a opinião deles todos, levei aos presidentes do Senado e da Câmara e nós marcamos uma conversa do presidente do Senado, do presidente da Câmara e dos líderes partidários com esses médicos e cientistas e especialistas, e todos eles recomendaram o adiamento por algumas semanas, mas disseram que não fará diferença passar para o ano que vem. Pela seguinte linha de raciocínio. Embora varie um pouco, a perspectiva é que agosto, no máximo setembro, a curva comece a descer, a curva da doença. E aí você teria algumas semanas até você ter a data das eleições. E, portanto, adiar por algumas semanas permitiria que a curva descesse a níveis mais seguros. Porém, a menos que venha uma vacina, o vírus vai circular entre nós em dezembro, em janeiro, em fevereiro e em março. E, portanto, não fará muita diferença. E o custo de prorrogar mandatos é um custo alto numa democracia, sobretudo porque a Constituição veda uma segunda reeleição e cerca de 20% dos prefeitos já estão terminando o segundo mandato. Portanto, você, em violação à Constituição, daria um terceiro mandato. Além do que, em violação à Constituição, você prorrogaria para além dos 4 anos do mandato deles. Portanto, e nisso há consenso entre o TSE, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, de nós fazermos esse ano. Na minha conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, diz para o TSE há uma janela que iria de 15, e para os cientistas, que iria de 15 de novembro a 20 de dezembro. Quer dizer, realizando o primeiro turno a partir de 15 de novembro e o segundo turno até 20 de dezembro, a gente consegue entregar eleições bem arrumadas à população brasileira. E aí, Vera, só para antecipar, nós vamos possivelmente alongar a jornada das eleições para mais tempo e procurar dividir por turnos para evitar concentração e aglomerações. A saúde pública é a nossa principal preocupação. Logo atrás vem a preservação da democracia. Paulo Roberto Júnior, nesse quebra-cabeça que é complicado das eleições municipais por conta da pandemia, presidente da Câmara dos Deputados, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, todos eles no mesmo tom. Primeiro turno, que seria 4 de outubro, passando para 15 de novembro, e um segundo turno lá em 6 de dezembro, tudo definido ainda esse ano, tomando posse 1º de janeiro sem problema algum. Mesmo tom, mesmo interesse, não acredito que isso deverá ser de forma diferente. As eleições deverão ser prorrogadas, mas elas acontecerão em 2020 e o tom do Rodrigo Maia é um tom conciliador, falou várias vezes sobre também o presidente do Senado. Enfim, não tenho dúvidas que ou a data de
15 de novembro ou 6 de dezembro, enfim, primeiro e segundo turno, é isso que deve acontecer. E voltar só num assunto rapidinho aqui, Paulo, nós falávamos com o ministro Alexandre de Moraes e terminou a quebra de sigilo de 10 deputados e um senador no inquérito sobre atos antidemocráticos e aparece aqui entre esses 10 deputados o nome do deputado Giga Peixoto do PSL de São Paulo. Tatuí, deputado da região, foi eleito pela região, reside em Tatuí e será investigado, né, por este ato, que muitos também estão dizendo que não é democrático, né? Que o STF, uma forçação de barra aí, quebrando o sigilo e as investigações de deputados que até aqui, o que tem contra esses deputados? Absolutamente nada, mas o fato deles serem bolsonaristas, talvez. Então... E aí, claro que seguimos acompanhando todo esse cenário. 19h06, finalzinho do Jornal da Band. Paulo, importante lembrar, ontem nós tivemos uma live pra lá de especial, assim como foram todas as outras 11 dessa primeira temporada que você comandou no nosso Instagram, o @BandFM Sorocaba. Fim da temporada, foram 12 entrevistas, bate-papos, resenhas, quiz, brincadeiras, enfim, com 12... Emoção, com 12 personalidades voltadas ao esporte, de uma forma geral, e ligadas a Sorocaba e a toda a nossa região. E ontem nós fechamos com o radialista, humorista, o Emerson França, que trabalha conosco na Band FM todos os dias na Hora do Ronco, no Band Bom Dia, o Homem Vinheta, o Pidoncio, enfim, é o cara do humor. E foi sensacional, as revelações, a sua ideia de ele responder o quiz nos personagens. Passou Datena, passou José Silvério, o próprio Pidoncio, todos eles, e reforço. No Face da Band, no Instagram da Band e no 102 Play, que é o YouTube da Band, todos eles têm lá os vídeos na íntegra para que você possa acompanhar cada uma dessas lives. E como nós tínhamos um quiz, né? Era uma brincadeira e tal. E o Átila Abreu, o piloto da Stock Car, o Átila Abreu, foi o primeiro, né? Foi o primeiro dessa série de 12. Ele marcou 12 pontos, né? Com a ajuda das universitárias, no caso, Renata Fã. Ele nega, mas fontes dizem que ela estava ao lado. Não, fontes, eu asseguro que ela estava ao lado. E aí o Átila foi o grande vencedor dessa brincadeira. Só tenho que agradecer a todos que toparam participar. O Átila, o Odaíras, jogador do Palmeiras, o Paulo Roberto Santos, técnico, né, do São Bento, o Guilherme Sereta, exato, o Edson Vieira, atual técnico do São Bento, o Rodrigo do futsal, o Roberto Freitas, ex-presidente do Parque Tecnológico, Quartarolo, Luiz Carlos Quartarolo, Djalma Luiz Benetti, Jorge Vinícius, enfim, professor João Abelha. Então só tenho que agradecer a todos que toparam participar desta brincadeira, uma forma de nós descontrairmos e também